Então, Michael, já tem aqui o resultado da sua análise corporal. Só contextualizando, todo ser humano tem 5 traços de caráter, ou 5 maneiras de enxergar o mundo e de funcionar no mundo. Mas cada um tem uma porcentagem diferente, uma distribuição diferente desses traços faz com que cada ser humano seja ímpar. Se chamam na sequência esquizoide, oral, psicopata. Não é o distúrbio psicopata, não é aquela pessoa que chega atirando em todo mundo no cinema, não. Masoquista, não é o cara que gosta de levar chicotada, tá? E rígido. São nomes científicos que já existiam e eu decidi manter. Esses traços, Michael, foram formados nos seus 6 primeiros anos de vida, desde quando você estava no útero da sua mãe até por volta dos 6 anos. E como você fez vários procedimentos estéticos, eu precisei consultar as suas fotos antigas para medir o formato do seu rosto antes dessas modificações. Então, como ficou o seu gráfico mental? Esquizoide, 30%, oral, 23%, psicopata, 15%, masoquista, 5% e rígido, 28%. Como você funciona de acordo com o seu gráfico? Se você tem 30% de esquizoide, você é o gênio criativo. Você é extremamente imaginativo, inovador, você pensa em coisas que ninguém nunca pensou antes. Por isso você vive muito no mundo interno, muito no mundo da lua, vive muito em Nárnia. Por quê? É você consultando a sua imaginação, você dentro da sua mente, lá é o seu refúgio, o seu conforto. Por isso, quando você vai para o mundo real, você é sensível ao ambiente, sensível às pessoas. Ou seja, 1/3 de você não quer contato, não quer aproximação. Isso explica por que em público você aparecia muito com óculos escuros, com máscara, chapéu escondendo o rosto. Não era só na coreografia, mas era a parte de você querendo se proteger, se blindar, colocar a distância das pessoas, tá? E você sentiu uma necessidade, e sente ainda necessidade muito grande de liberdade e de espaço. O seu quarto era o seu castelo, a sua Neverland. E quando você decidiu empreender para carreira solo, lançar o seu álbum solo, é onde você realmente podia expor quem você era. Você dá luz à sua arte, às suas letras, à sua melodia, à sua dança, ao seu estilo. Imprimir o seu estilo para o mundo, onde você sentia então que a sua liberdade poderia ser colocada ali em voga. Bom, você tem 28% de rigidez. Isso traz para você uma alta performance. Você busca excelência extrema. Você é perfeccionista. Tudo que faz sentido fazer, você faz e faz muito bem feito. Você quer ser o melhor no que faz. Quer ser sempre o number one. Como diz o Ed Brito Samuel, o primeiro longe do segundo lugar. Então isso te traz o quê? Uma alta cobrança interna. Faz com que você ignore os limites do seu corpo, se encha de remédios contra dores, porque vou dar o meu máximo, ainda que isso me custe dores insuportáveis. O rígido, ele é um traço com um sex appeal alto. Então isso explica a sua dança ser sensual. Muitas vezes você colocar a mão lá embaixo nas suas coreografias vem de um traço seu. Você tem 28% disso. Você também tem uma necessidade de reconhecimento. E o palco é o lugar onde você bebe dessa fonte. Com isso também vem um medo muito grande de falhar ou de decepcionar, principalmente a sua mãe, porque você tem uma relação muito intensa. Quanto maior a rigidez, maior a relação com o progenitor do sexo oposto, no caso você e sua mãe. Você tem 23% de oralidade, ou seja, você sente uma emoção com uma intensidade maior do que as pessoas medianas. Você precisa de amor, você precisa de acolhimento e conexão. Quando você era criança, você preferia interagir até com animais. E quando adulto, você preferia interagir com crianças. Por quê? Você se conectava de verdade sem eles esperarem nada de você. É aquela conexão pura e verdadeira. E você também sente uma solidão com facilidade, mesmo estando cercada
por multidões, cercado por multidões, você ainda se sente sozinho, porque você é muito sensível emocionalmente. Isso vem desse seu traço oral, tá bom? Psicopatia, você tem 15%. Um perfil estrategista, só que moderado. Você sabe negociar quando necessário. E, Michael, sua melhor negociação foi você escolher o seu produtor e o seu empresário. Porque eles faziam por você o que você não daria conta de fazer sozinho. Você chegou a ser o Michael Jackson, o ídolo, o astro pop, o rei do pop, porque você teve um produtor fonográfico do seu lado e você teve um empresário que você mesmo soube muito bem escolher, o Blanca, tá? Porque eles cuidaram para que você atingisse o patamar que você não conseguiria fazer sozinho, embora na sua cabeça você já chegou lá, mas faltava a parte prática, eles fizeram isso. Você, enquanto psicopata, tem percepção do jogo, percepção da imagem. Você sempre quis passar uma imagem maior do que você realmente era. E com as pessoas certas, você chegaria naquele tamanho de verdade. E de fato chegou. Você consegue influenciar pessoas. Veja, milhões de pessoas cantando com você, dançando com você, torcendo por você. Quando você apresenta um gráfico aqui com 5% de masoquista, isso traz uma preocupação. Baixa sustentação emocional. Você tem uma dificuldade em suportar pressão prolongada. Quando as manchetes traziam notícias negativas sobre a sua imagem, isso te abalava consideravelmente. E faz com que você oscilasse emocionalmente. E por isso, a dificuldade de calcular as merdas que podiam dar quando você expunha particularidades da sua vida particular. Você não sabia a dimensão que isso podia chegar mais. E isso acabou com você. Tudo que você dá conta de imaginar, você dá conta de executar. Mas falta sustentação, falta masoquismo para manter tudo isso de pé. A carreira, ok, porque você tinha pessoas amparando a sua carreira, o seu CNPJ. Gerenciar a vida pessoal é difícil. E é fácil para uma pessoa como você ficar endividada. Olhando para o seu gráfico em geral aqui, como a gente percebe que você lidou e lida com vários conflitos. Seus principais conflitos é o seu rígido com o seu oral. Um quer ser perfeito, mas o outro não se sente suficiente. O seu rígido busca a perfeição, enquanto o seu oral precisa ser amado. Mesmo sendo admirado, você pode sentir um vazio. O esquizoide com o rígido é um mundo interno, você dentro da sua cabeça, contra uma realidade externa. Seu esquizoide ele cria um universo próprio, gostoso, confortável, mas o mundo exige presença constante, que você apareça, que você fale, que você divulgue. É onde você, por exemplo, escolheu aparecer pouco, mas quando aparecer ser um fenômeno, fazer uma turnê gigantesca e emplacar hits e fazer acontecer. Você fica bastante tempo na sua caverna criando, produzindo, e quando você aparece, você brilha muito. O oral com o esquizoide. O oral tem uma necessidade de amor e o esquizoide tem medo de rejeição. Então você quer uma conexão profunda com as pessoas, mas você se sente incompreendido. Fica esse conflito. O esquizoide com o seu masoquista. Você tem uma alta criatividade, só que você tem uma baixa sustentação emocional. Você cria num nível extraordinário, mas você vai se desgastando fisicamente e emocionalmente tentando sustentar tudo. Faz sentido? Michael, agora que você entendeu como sua mente funciona, eu quero abrir espaço para aquilo que você talvez tenha passado a vida inteira tentando entender sozinho. Aquelas perguntas que eu pedi para você trazer e que ninguém conseguiu responder para você. Quais são? Porque eu nunca me sinto amado o suficiente, mesmo quando o mundo inteiro te ama. Tá? Porque o aplauso ele nunca entrou no lugar da conexão. O seu oral quer amor profundo, quer acolhimento, quer sentir que pode existir sem precisar performar. Mas o seu rígido aprendeu que, para ser escolhido
precisa ser perfeito. Então sua mente criou uma troca invisível. Se eu encantar todo mundo, talvez alguém me ame de verdade. Só que o aplauso ele alimenta o ego só por alguns minutos, Michael. E o vazio volta depois. E aí você tenta performar ainda mais e o vazio volta. E fica nessa. O problema não é falta de amor ao seu redor. É que você aprendeu a receber admiração, mas não aprendeu a descansar dentro do amor. Próxima pergunta, Michael. Ok, por que você se sente diferente das outras pessoas? Porque a sua mente realmente funciona diferente. Você tem 30% de esquizoidia, Michael. É muito alto. Você não percebe o mundo como a maioria percebe. Você sente detalhes que ninguém nota. Você cria coisas que ninguém imaginaria. Você transforma emoção em arte. Mas isso também gera uma sensação constante de ninguém me entende totalmente. E sabe o que acontece, Michael? Quanto mais genial a mente, mais difícil fica encontrar ambientes onde ela consegue relaxar. Então, você tenta se adaptar, mas no fundo, sempre sente que está sozinho ou no meio da multidão. Com 30% de esquizoidia, você sempre se sentiu deslocado do mundo. É onde, por exemplo, você, enquanto criança, não interagia com outras crianças. Por quê? Por medo das suas grandes ideias serem rejeitadas, por você ser muito diferente. E assim você preferia se interagir com animais. Última pergunta, Michael. Ok, por que você nunca consegue descansar em paz? Porque a sua mente vive em estado de performance. O seu rígido nunca desliga. O seu oral quer preencher um vazio. O seu esquizoide nunca para de pensar. Então, mesmo quando o corpo para, a mente continua funcionando. Você vive como alguém que sente que precisa melhorar, entregar, impressionar, sustentar uma imagem. E com 5% de masoquismo, é muito difícil sustentar tudo o que você construiu. O problema é que você não aprendeu a existir. Só existir mesmo, sem precisar provar nada para ninguém. Isso cansa. Muito. Michael, olha para mim. Você passou a vida toda tentando ser extraordinário. Porque lá no fundo, acreditava que ser extraordinário faria você merecer amor. Mas você nunca precisou performar para merecer existir. E só existir. E é por causa da sua performance e da sua imagem que você vai escolher morrer.